benção. Quem quiser ver tem que entrar na comunidade, né? Entra na comunidade, está tudo certo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22. Capítulo 22. Verso a partir de número 15 até o verso 22. Pode vir comigo aqui na leitura, banda. Está calor, pastor Marcelo? Eu queria ir nesse ar-condicionado hoje, vim com esse moletom e não tenho nem como sair. Essa máquina aqui, depois não sei se está funcionando direitinho. Nós tivemos, gente, uma queda de luz geral, tá? Não foi só aqui na igreja não, mas graças ao bom Deus e ao gerador, né, que a gente tem aí, a cidade de ETM está sendo tocada pelo gerador. Por isso que nós tivemos aquele tempo de apagão aqui, que a queda foi geral, tá bom? Olha aqui o texto, se você não tem um exemplar. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhes dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Você já percebeu um tom de bajulação aqui, né? Todo religioso. Entenda uma coisa, a religião ela é boa. Vem do grego religare, que significa unir, no caso o homem a Deus. A religião é boa. O problema é a religiosidade. E aqui religiosos herodianos, eles estavam querendo armar uma cilada para Jesus, tá? E agora eles começam esse diálogo com bajulação. Cuidado com o bajulador. Verso 17. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar o imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. E trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: de quem é essa figura e essa inscrição? E responderam: de César. Então Jesus lhes disse: então deem a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram embora. Esse é o momento que nós vamos contribuir. E essa igreja, a igreja Deus Tem Mais, que completou nesse ano em São Gonçalo de fundação 11 anos no mês de abril. E dentre desses 11 anos como pastor e fundador dessa obra, por bondade de Deus, eu tenho ensinado um povo há 11 anos a mesma coisa: que a obra de Deus se sustenta com fidelidade e com generosidade. Diga fidelidade. E mais o que? Generosidade. Os religiosos queriam pegar Jesus num trocadilho de palavras, para que ele se colocasse numa situação difícil, porque dependendo da resposta que ele fosse dar, ou ele se comprometeria com Roma, ou ele se comprometeria com o sinédrio judaico. Só que Jesus, dentro de uma das suas prerrogativas, que é a divindade, 100% Deus, embora encarnado como homem, ele enxergou a astúcia desses religiosos e vai dar a resposta que eles não esperavam, tomando uma moeda cuja gravura tinha ali o rosto de César, que era o rei de Roma. E Jesus então vai dizer a eles o que é lícito fazer: a Roma ou a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está nos ensinando com esse texto, e ensinou aqueles homens, é que nós não podemos omitir o nosso dever, tanto como cidadãos na terra, bem como sendo nós cidadãos dos céus. Nós temos visto, e eu vinha no carro conversando com a Priscila,
com Yasmin e com Isaac sobre o cenário geopolítico que o mundo se encontra. A noite de ontem, o governo americano, por ordem do presidente, bombardeou 3 núcleos onde o Irã estava beneficiando urânio para a construção de armas nucleares. E eu vinha falando com eles sobre o que pode ser o desenrolar disso, tanto no ambiente político como no ambiente espiritual. Mas a verdade é que nós, como igreja, precisamos mais do que nunca estar atento, porque mais do que nunca se ouve falar sobre guerras e rumores de guerras. Diga: Jesus voltará. Quantos creem? Diga amém. Quantos aguardam ansiosamente a vinda do nosso bom Senhor Jesus? Nós não somos escapistas, a gente não quer, vamos esse mundo, não. Nós temos vivido delícias dos céus aqui também, por conta da bondade de Deus. Mas o fato é que nós somos peregrinos nessa terra. Então Jesus vai dar uma lição a esses religiosos, que aqueles que são homens de bem fazem o que tem que ser feito, tanto dentro do campo civil como no campo espiritual. Não adianta você ser alguém que é fiel a Deus nas ofertas e nos dízimos, mas você não é justo naquilo que se refere aos impostos, naquilo que se refere à tratativa junto a você que é empregador com os seus funcionários, e por aí vai. O que nós temos que entender, eu disse esses dias no programa Manhã de Paz do Instagram, que Deus abençoa o justo. As promessas de Deus, elas são para os justos e não para os crentes. Eu sei que choca você ouvir isso, e eu sei que muitos pegam um texto de forma leviana e diz: essa promessa aqui é para quem crê. Não, tem gente que é crente, toma ceia, é batizado, está na mesma igreja há 259 anos, mas ainda não vive a vida do justo. E repito, as promessas de Deus não é para quem tem carteirinha de membro de igreja. As promessas de Deus é para quem vive a vida do justo. O sábio disse: eu já fui moço e hoje sou um homem velho, sou de idade, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. O Salmo 37, verso 19 diz que no tempo da escassez, os justos terão fartura. Então é minha missão, é meu dever como pastor e um educador espiritual para essa casa, dizer que não adianta nada você não faltar nenhum culto de domingo, nenhum culto de terça, nenhum GCA, se envolver com a obra, se você não vive o estilo de vida do justo. Diga: o justo, forte, diga: o justo faz o que tem que ser feito. Quantos creem? Diga amém. Ontem, eu termino aqui, ontem no café da manhã com os novos membros, eu estava ensinando para eles, ou comunicando a eles, quais são as crenças dessa igreja, os fundamentos dessa obra. E o primeiro fundamento dessa obra é a palavra de Deus. Entenda, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que emana desse altar, para qualquer direção, em qualquer área da sua vida, não é sobre a opinião do pastor, é sobre o que a Bíblia diz. E aí eu estava conversando com os novos membros, ensinando, comunicando, mostrando como que essa obra funciona, inclusive nesse momento da contribuição. Eu disse para eles: por que a gente não tem o festival do milho? O pastor Diego está ali. Hoje de manhã eu lembrei, eu já errei nisso. Só que a gente erra só uma vez, irmãos. O pastor Diego vai lembrar que uma vez a gente fez uma festa aqui, e ele e a pastora Nanza ficaram responsáveis pela barraca do milho. Lembra disso, Diego? 4 horas da manhã, o Diego e a Nanza com o carro entupido de milho. Quase que o pastor Diego
incorporou o espírito do Visconde de Sabugosa, do sítio do Pica-Pau Amarelo, de tanto milho que tinha ali. Montaram barraca, é verdade ou não é, pastor Diego? Montaram barraca do milho, cartolina do milho, papel crepom do milho, papel celofane do milho, e cozinha milho, põe manteiga no milho, põe sal no milho. O milho que o pastor Diego comprou para vender, ele comprou quando estava vendendo. O pastor Diego estava igual o Chave vendendo os churros. Ele vendia o churro para ele mesmo. Quer churro? Quero, por favor, mais um. Porque ele comprava o milho dele mesmo, para no final ajudar a igreja. Vamos fazer uma coisa inteligente, rapaz. Está ali a Petit é do tempo do milho também. Ela sofreu a obra do milho aqui nessa casa. O senhor ficou com alguma barraca, pastor Marcelo? Não lembra disso não, né? Deus te trouxe no tempo da graça já, né? Aleluia. Então não faz sentido eu dizer para você, irmãos, nós vamos comprar mais máquinas de ar-condicionado, então nós vamos fazer o festival do milho. Aí o Ian compra 3 quilos de milho, traz o milho, cozinha o milho, compra o milho. Não é melhor colocar isso num gasofilácio? Mas por que isso acontece, irmãos? Porque desse jeito é fácil tirar o dinheiro do povo. Você tem uma sensação de vantagem, porque você está comendo o que você está pagando. Só que a oferta não é sobre pagar nada. A oferta é sobre abandonar no altar parte daquilo que Deus nos deu e confiar que lá na frente tem uma colheita agendada para a minha vida. Pastor, o senhor está criticando quem faz o festival do milho? Não, eu só estou dizendo que nessa casa é assim que funciona. Que nessa casa a gente não faz carnê. Quem congrega aqui mais de 2 anos? Levanta a mão. Algum dia o seu pastor colocou um carnê na sua mão? E nunca vai colocar. Porque não acho justo eu ir comprar um maquinário, comprar um som. Estamos fazendo aquisição de uma mesa de som, né, pastor Marcelo? De primeiro mundo, coisa linda para celebrar aí. E aí eu dizer assim, ó, Deus mandou eu comprar mesa de som. Deus não mandou eu comprar nenhuma mesa de som. Pastor Marcelo quer que eu compre a mesa de som. O Jefinho quer que eu compre, o Tiago quer que eu compre a mesa de som. E eu quero comprar também. Agora eu compro a mesa de som e coloco o carnê. Ó, eu comprei, vocês pagam. Isso é justo, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então diga, as promessas de Deus é para quem vive a vida do justo. Por isso que Jesus disse, é justo. Porque se você quer viver sobre a vida do justo, então você vai dar a César o que é de César. Mas você também vai dar a Deus o que é de... Você acha que Deus vai mandar alguém não pagar a conta de luz para dar oferta? Sim ou não, irmãos? Você acha que Deus vai dizer para alguém não fazer uma compra para dar oferta? Sim ou não? Não. Deus só vai pedir o que você pode. Deus só vai esperar de você o que você tem. Por isso que ele disse para Abraão, me dá Isaac, o seu filho, o seu único filho. Por quê? Porque Isaac eu te dei, Abraão. Só estou te pedindo o que eu te dei. Então quantos nessa manhã amam essa obra? E você que nos visita, não fique empolgado, vou dar o dízimo aqui. Não, você vai dar o dízimo na igreja onde você congrega. Hoje de noite, você pode até, você sabe aí o Pix da igreja onde você congrega, já faz o Pix logo, lá na sua igreja. Mas se você quer contribuir com essa obra, essa cidade que tem um complexo de 4.000 metros quadrados. Essa semana retomamos a reforma, já tinha gelando aqui de sala kids que nós vamos inaugurar. Essa estrutura de coletes, igual aquele príncipe ali de colete coral, tem gente de colete azul do apoio do âmbito psicológico, tem gente de colete verde que é da área de segurança, e por aí vai. São brigadistas, são enfermeiros, são profissionais no secular que atuam de forma voluntária na casa de Deus para tornar esse ambiente mais ordeiro e seguro. Então, se você ama essa obra, irmãos, contribua com alegria. QR Code do Pix está na tela.
tem no envelope que você vai receber aí nas suas mãos agora. Você que está acompanhando a gente pela internet, tem o QR Code do Pix aí na tela da transmissão, onde você também pode fazer a sua contribuição em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos fazer então, em nome de Jesus. Pode adorar Marcele, enquanto os irmãos estão preparando a semente. Aleluia. Levanta o envelope em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos pela graça que nos concede de podermos contribuir com a sua obra. Recebe cada oferta para a glória do seu nome. Receba os dízimos, Senhor, do seu povo para a glória do seu nome. E manifesta o poder da sua palavra. A bênção do justo está reservada a nós. Não porque sejamos justos, mas porque o justo tem nos abençoado, e através da sua justiça temos sido alcançados, ó Deus, em bondade, graça, misericórdia, generosidade e transbordo. Cumpre, Senhor, a tua palavra, onde está escrito que ao fiel está reservado os céus abertos, o derramamento da bênção tal, a repreensão do devorador, e nós possamos continuar testemunhando que tu és bom e és provedor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passa os envelopes para a extremidade. Se você é alguém que está devolvendo dízimos, você vem na frente. Os pastores vão orar com os dizimistas, e assim a gente ganha tempo. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida. Isso. Se você ofertou, passa para as extremidades. Poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche
todo nosso ser a ti. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor. Gratidão esse momento. Deus seja louvado. Queridos, aqui no acesso para os banheiros, inclusive as nossas estruturas Kids estão funcionando, né, pastora Janaína? Pleno vapor. Nós temos aqui uma estrutura Kids funcionando no prédio anexo. Então, se você nos visita, está com crianças aí, berçário para você trocar fralda, você precisa que a mãe precisa amamentar, só procurar um desses irmãos que estão em pé aí servindo, que você vai ser encaminhado ali para o nosso ambiente Kids, tá bom? Olha, essa camisa aqui é a camisa que vai ser usada no batismo, tá? Mas ela ficou tão linda que tem mais algumas ali na nossa story para você que quiser levar. Tem também aqui, ó, This is my box. Jesus é o chefe, ó. Tem outras cores também. E o nosso moletom, sucesso total, tá aí, ó. Tem outras cores lá também, além de bíblias, caneca, muita coisa boa, né, varão? Aleluia. Passa lá, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir? Diga amém. Essa é uma igreja que reverencia a palavra de Deus. Todos os domingos às 10 da manhã nós nos reunimos aqui para um culto. E não existe culto a Deus sem exposição do texto. E é o que nós fazemos aqui com muito amor, não só aos domingos, mas às terças também. Aos domingos nós estamos em uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Ao todo, 35 milagres que estão catalogados no cânon sagrado. Entretanto, João, ao encerrar o evangelho que ele escreve, ele diz: muitas coisas ainda foram feitas, mas não dava para escrever, porque se elas fossem escritas, não haveria espaço no mundo que pudesse comportá-las. A gente entende que esses 35 milagres, eles compreendem a totalidade da obra dos sinais, como João chama, para a confirmação de que Jesus Cristo, de fato, ele era o Messias de Deus. E hoje nós vamos a mais um milagre, que está no Evangelho de João, capítulo por número 6. Abra o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo que você esteja usando em um aplicativo do celular ou no tablet. E se esse é o seu caso, você está usando uma Bíblia digital, eu não tenho problema com isso. Eu particularmente, eu gosto de manusear o texto nas folhas, né, no papel. Mas eu também tenho Bíblias do formato digital. A única coisa que eu peço é que você não deixe que o digital te distraia. Porque pode ser que você esteja com o texto aberto, ou entre uma notificação, e na hora que aquela palavra ia de encontro ao seu coração, você se distraiu. Eu sou um pastor que, fazendo o que eu faço há 31 anos, que é pregando, eu sei que eu não tenho a arrogância de achar que tudo que eu vou dizer é tudo para você. Mas às vezes numa mensagem de 30 minutos, 40, 50 minutos, uma frase é a frase que vai te libertar. Quem crê, diga amém. Às vezes, uma palavra é o último código que destrava aquilo que você estava precisando. Então toda atenção, toda reverência convém a esse ambiente, mais do que nunca, sobretudo nesse momento em que nós vamos expor o texto. Posso contar com a sua compreensão? Então, se você puder colocar o seu celular em modo de vibracal, né? Ou se o melhor que fosse, seria que você colocasse para ti, melhor para você seria no modo avião, mas você é livre para fazer o que bem entender. Antes de eu ler o texto, um segundo aviso. De forma oportunista, né? Tem gente que acha que é esperto. Tem uns bobão aí colocando algumas igrejas na justiça por conta de uso do direito de imagem. Infelizmente, alguns juízes, segundo informações, mas eu vou buscar mesmo a fundo isso aqui, tem dado ganho de causa, uma meia dúzia aí,
Então a gente tem que colocar esse aviso aqui na porta. Você sabe que você está num ambiente que a Constituição chama de ambiente comum, e que o ambiente de culto ele é protegido por Constituição, aquela que foi assinada por Ulisses Guimarães em 1988, dando ao ambiente de culto uma proteção. Mas, para que nós não tenhamos nenhum infortúnio, se você não concorda que o seu lindo rosto apareça na transmissão ou numa foto, é só você nos comunicar que nós não faremos uso da imagem onde você aparece. Do contrário, Deus abençoe. João 6:16. Quantos já abriram? Diga amém. Ao anoitecer, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. O mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, teu nome é glorificado, exaltado e bendito. Te exaltamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te exaltamos porque tu és fiel, tal qual fiel é a tua palavra. Te glorificamos porque tu és santo, como a tua palavra santa é também. Te exaltamos porque o Senhor se faz presente nesse lugar e é do seu interesse ministrar cada coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala através da minha simples vida. Sou só um vaso, mas me disponho corpo, alma, espírito, mente, consciência, coração, até o inteiro serviço como instrumento na mão de um músico. Usa-me segundo o seu tom, a sua vontade, o seu querer, e que cada vida, cada coração daqueles que se encontram neste santuário, daqueles que nos acompanham pela transmissão, todos sejam tocados e alcançados. Temos a consciência de que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor vai fazer e falar, e nós nos abrimos para o seu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Pode aplaudir o Senhor pela sua palavra, faça isso com alegria. Esse é um dos milagres de Jesus que aparece em 3 evangelhos, com exceção do evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e João narram essa experiência incrível que os discípulos experimentaram no meio daquilo que nós chamamos de Mar da Galileia, mas sabemos que trata-se de um lago de água doce. Tem uma extensão de 14 por 21 quilômetros. Em alguns pontos, sobretudo nesse ponto em que eles, depois de haverem remado tanto tempo, pode ter até aproximadamente 80 metros de profundidade, cercado por montanhas. O lago de Genezaré, ou de Tiberíades, ou Mar da Galileia, como também é conhecido, era uma das principais fontes de renda dos galileus, que na sua grande maioria tratavam-se de pescadores. Aquelas margens ali funcionava como uma espécie de colônia de pesca. É bem verdade que, afastando-se das margens desse mar, havia o cultivo da agricultura e da pecuária. Mas a piscicultura, ou seja, a pesca, era a principal fonte daqueles homens galileus. Tanto
que em uma grande parte os discípulos de Jesus, a saber melhor os apóstolos, que eram por número de 12, eram compostos em sua maioria de pescadores, homens considerados simples, não letrados. Na sua grande maioria eles margeavam entre 16, 17 até 22, 23 anos, e esse era o time apostólico de Jesus. Esse momento é o momento em que eles tinham acabado de experimentar um dos maiores feitos do ministério terreno de Cristo, o milagre da multiplicação e dos peixes. Nós sabemos que Jesus, depois de ter pregado por um grande tempo para um grupo de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele vai tomar das mãos de um menino, por intermédio de André, tomar no bom sentido, né, em suas mãos, 5 pães e 2 peixes, multiplicou. O texto termina dizendo que todos comeram e estavam fartos, estavam completamente abençoados dentro daquela que era necessidade. O único problema é que depois desse feito, a multidão vendo, porque tanto comeram e se fartaram, e agora sobravam 12 cestos abarrotados, e a multidão vendo isso, queriam elevá-lo ao posto de rei. Isso mesmo. Quando eles viram esse sinal, quando eles viram essa maravilha, eles queriam tomar Jesus para que ele fosse rei. E Jesus agora então, ele vai evitar esse lugar. Isso está escrito em João capítulo 6, verso de número 15. Está escrito assim, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, a multidão queria levá-lo ao posto de rei, colocá-lo em um lugar de evidência, colocar em um lugar de visibilidade, e Jesus foge disso. Primeiro, porque ainda não era tempo, e segundo, aquilo que os homens buscam, que é visibilidade, influência, poder, Jesus estava evitando. Jesus estava evitando a tentação, pega essa palavra, de tomar posse de algo antes da hora. É fato que esse momento chegaria, é fato de que ele seria reconhecido, e por isso os próprios romanos escreveram em uma tábua: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Era a placa que tinha acima da sua cabeça na cruz, mas ainda não era hora. Por quê? Porque Jesus sabe que até uma promessa antes da hora pode redundar em um problema, uma maldição. Jesus estava evitando a tentação de tomar posse de algo que ele sabia que era dele antes do momento certo. Que Deus guarde o seu coração, pega essa palavra, que Deus guarde a sua mente, que Deus arranque essa ansiedade da sua vida. Não estais ansiosos por coisa alguma, porque aquilo que foi prometido da parte de Deus para a sua vida vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Não fique ansioso não. Tem alguém do seu lado, diga para ele assim, ó, calma, calma na alma, meu irmão, sua hora vai chegar. Quem crê, diga amém. Então às vezes a gente não tem que nem mais orar para Deus fazer, porque ele vai fazer, está prometido. A gente só tem que orar para Deus nos dar sabedoria para esperar a hora de viver o que ele disse que nós vamos viver. Jesus vai evitar essa tentação da maneira certa. Como? Ele se retira para o monte a fim de orar. Está apertando, meu irmão? Ora. Está difícil? Ora. Está orando? Ora mais. Porque a oração, como eu aprendi, é o atestado de incapacidade do crente. Quando eu oro, eu estou dizendo que eu não posso, mas eu estou falando com quem pode. Então, quando nós estamos diante de um grande desafio, nós temos que imitar o exemplo de Jesus. Quando ele se retira para o monte para orar, para evitar aquele burburinho, para evitar a antecipação daquela promessa, porque o texto diz que a multidão
de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, queriam fazer dele um rei à força. Jesus vai fugir das luzes do palco e do holofote para buscar a luz da glória de Deus. Por quê? Porque debaixo da luz da presença de Deus, os nossos medos os nossos medos desaparecem. Porque na luz da glória de Deus, os meus pavores se diluem. Porque na luz da glória de Deus, eu sei que eu sou pequeno, o meu problema é grande, só que maior é Deus. Ele é maior do que os meus medos, Ele é maior do que os seus problemas, Ele é grande. Levanta as suas duas mãos para o céu e dá um grito dizendo: Deus é grande. Você crê, se expressa no que você acabou de falar. Deus é grande, Deus é grande. A gente sabe que João tinha acabado de morrer, primo dele. Mesmo assim ele faz questão de servir, fazer o que tem que ser feito. Não é assim que adultos vivem assim. Adultos fazem o que tem que ser feito. Os evangelistas vão dizer que Jesus, depois de ter assistido a multidão, ele vira para os discípulos e dá uma palavra. Muita atenção, porque a palavra que ele vai dar não é para a multidão, é para os discípulos. Você que gosta de anotar, anota isso aqui. Jesus sempre estava servindo alguma mesa. Haviam 3 mesas que Jesus servia constantemente. Número 1, a mesa da multidão, quando ele prega, quando ele ensina. Número 2, a mesa dos discípulos. Quando ele explicava as parábolas, ele não explicava para a multidão, ele explicava para os discípulos. Mas Jesus também tinha a mesa dos íntimos, que eram poucos, mas eram os fiéis. Será que a gente não tem que aprender como Jesus também a equalizar as mesas que nós sentamos? Porque às vezes você está contando para a multidão o que só deveria ser compartilhado com os íntimos. Porque às vezes você está abrindo para quem não interessa coisas que Deus falou com você e que ainda não é tempo de você falar. Por isso que Jesus vai dizer para os discípulos: passemos para o outro lado. A palavra discípulo, que é do grego matetes, ou aluno, ou aprendiz, eram aqueles que estavam assentados aos seus pés constantemente para aprender. O que me dá então a intenção, como diz o Warren Wiersbe, de saber que discípulo não tem vontade. Aqui no texto: e disse aos discípulos: passemos para o outro lado. A multidão pode voltar para casa depois do milagre. A multidão pode ir para o shopping depois do milagre. A multidão pode ir para as festas depois. Agora, quem é discípulo? Jesus está perguntando, levanta a mão. É discípulo? Passemos para o outro lado. Senhor, mas eu não estou afim. Então você não é ovelha, é bode. Porque a ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Diga discípulo. Não, fala com força, diga discípulo. Não tem vontade. Qual é a vontade do discípulo? Fazer a vontade do mestre. Servo não tem vontade. Qual é a vontade do servo? Fazer a vontade do Senhor. Filho não tem vontade. Qual é a vontade do filho? Fazer a vontade do pai. Então, se você se considera filho, discípulo e servo, você não tem vontade, você não tem agenda, você não tem escolha. É Ele que determina aonde você é Ele que determina aonde você vai, com quem você vai, a hora que você vai. E se você for o que você faz, é Ele. Sacode quem está do seu lado e diga assim: é Ele, hein? Terminando, os discípulos obedecem, óbvio, é discípulo. E outra coisa,
Eu vou falar, não estava aqui, não, vou estragar a mensagem. Discípulo, quem falou falar aqui? Foi você? Então, discípulo não tem que ganhar medalha porque está obedecendo. Isso é obrigação dele. Porque a gente está dando prêmio, gente, para quem está fazendo o que tem que ser feito. Ah, eu sou honesto. Não é mais do que sua obrigação. Ah, eu trato bem minha esposa e meus filhos. Tem que tratar mesmo. Porque a gente está num tempo que está tão difícil as pessoas fazerem o que tem que ser feito, que quando alguém faz o que tem que ser feito, a gente está colocando um pedestal. Que é isso? Ah, eu sou um pastor que zela pela obra. Parabéns, não é mais do que sua obrigação. Então os discípulos obedecem, diga, obedecem, entram no barco e vão. Só que no meio do mar, levanta um temporal. Se Deus permitir, que agora eu tenho que falar assim, né, pastor Max? Eu não sei se eu quero que o senhor vá na minha caravana, mas não, pastor Max. O senhor ia na outra com a Francine, parou, hoje que você é o pé frio, né? Eu acho que o seu problema, pastor Max, é o time que o senhor torce. Aí o senhor está sentado do lado do Diego que torce pelo mesmo time, aí é muita potestade junto, entende? Escute, quando eles obedecem, uma tempestade se levanta. Se Deus nos conceder a graça de voltarmos a Israel, e você vai, se Deus permitir, tem que falar assim agora, né? Então você vai lá, a gente tem uma hora que a gente entra no barco e vai para o meio do mar da Galileia. A gente come um peixe, que é a tilápia, o peixe de Pedro, entra no barco e vai para o meio do mar fazer um culto no meio do lago. E você vai dar um giro de 360 graus e você vai perceber que aquele lago ele está completamente rodeado de montanhas que forma um corredor de vento, de sorte que o vento entra e fica, formando um redemoinho. Você já teve a sensação que na sua vida tem vento que entra e fica? Que tem uns ventos que sopram dentro da família e parece que nunca mais vai embora. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão, diga a verdade, pastor. Tem uns ventos que entram na sua vida financeira, parece que só entra e não sai mais. Não é, minha filha? Tem uns ventos que entram e parece que só entra e fica e não sai. Mas eu tenho uma notícia para dar. Esse vento teve dia para entrar, não teve? Então aquele que tem poder de dar ordem ao vento, que é Deus dessa casa, está dizendo: teve hora para entrar, teve dia para entrar, mas a voz daquele que dá ordem, e o vento e o mar obedecem, está dizendo: vai ter hora de sair também, vai ter hora de parar também. Essa luta não é para sempre, pega essa palavra, essa tempestade não é para sempre, esse vendaval não é para sempre, esse medo não é para sempre, tem hora de parar. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: fica firme, tem hora de acabar. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Tem hora de acabar, meu irmão. Só que os discípulos estão no vento, no meio do mar, na onda, e Jesus está no monte. O texto diz que ele está no monte orando. Ele não está dentro do barco, mas ele está vendo o barco ali, porque ele foi para o monte para orar. Às vezes você tem a sensação, e não faz muita diferença, sabe? Porque quando Jesus estava no barco na outra tempestade, mesmo ele no barco, os discípulos também se desesperaram. Parece que eu estou vendo Jesus falando: eu no barco não adianta nada, então eu vou ficar fora do barco, mas eu estou orando por você, estou intercedendo por você. Você tem a sensação que está sozinho, só que não está sozinho, porque a palavra daquele que está orando vai aonde o barco está perecendo.
Oh glória! Será que essa foi uma madrugada difícil para alguém aqui? Será que você acordou às 3 da manhã e ficou rolando de um lado para o outro, perdeu o sono, uma sudorese, o seu coração surrando o seu peito, pensamentos acelerados povoando a sua mente, uma sensação de perda, de medo, de falta de controle? Às vezes é sobre isso mesmo, porque o texto vai dizer para nós que esses discípulos, diante daquela tempestade, começaram a fazer o que tinha que ser feito. O que estava no poder deles de fazer era remar. Diga remar. Porque eles não têm poder de dar ordem ao vento, mas tem remo, tem mão. Então eu vou fazer o que eu posso no meio dessa tempestade. O problema de muitas pessoas é que você tem a sensação de que o que você faz não resolve, e aí não está fazendo nada, está parado vendo o vento. Vou falar, está parado vendo as águas entrando no barco da família, no barco da empresa, no barco do casamento, no barco do ministério, e está de braços cruzados. Eu vejo esses discípulos remando quase 9 horas, mesmo vendo que as águas são mais fortes do que o esforço deles, eles estão remando. Eu venho dizer para alguém aqui nessa manhã: não para de remar não, não para de remar não. Parece que não está surtindo efeito, mas Deus vai entrar no meio dessa tempestade. Oh glória! Deus está dizendo para alguma irmã aqui nessa manhã: ei minha filha, para de remar não, para de remar não. Eu sei que as águas que entram são maiores que as águas que você tira, e parece que quanto mais você tira, mais você entra. Mas Ele está olhando até onde você vai. Até onde você vai? Cata na mão de alguém e fala assim: não para. Não, grita, diga: não para até Ele chegar. Ele vai chegar, pastor? Eu não tenho dúvida. Já está vindo aí. Está vindo aí. Só que quando é que Ele chega? Quando eles não têm mais braços para remar. É como se Ele dissesse: agora que você esgotou suas possibilidades, eu vou mostrar as minhas. Quando Ele vem andando, havia uma conversa entre os pescadores acerca desses temporais, sobre uma certa entidade. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje não. E eles gritam porque eles achavam que era um fantasma. É óbvio, está escuro, o temporal é grande, a visão está embaçada. Vou repetir, a visão está embaçada. E eles estão chamando solução de problema. Alguém pegou? O que está vindo é solução. O que está chegando é resposta. O que está vindo é livramento. Só que a luta está tão grande que você está chamando livramento de problema, resposta de problema, solução de problema. O Espírito Santo hoje está abrindo sua visão para ver que quem está vindo aí não é fantasma. Quem está vindo aí, pastor, é Ele. Quem é Ele? Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Mas que caminho é esse? Se você está em cima do H2O, se você está em cima das águas, não me interessa, minha filha, porque até no meio de um mar revolto eu continuo sendo o caminho. Como bem disse o profeta Naum, Deus é poderoso para fazer caminhos no meio de uma tormenta. Eu não sei qual é a tormenta, mas tem caminho. Tem caminho, tem saída. O povo de Israel, depois de sair do Egito, montanha do lado, montanha do outro, Faraó vem atrás, mas tem caminho no meio do mar. Tem caminho no meio do mar. Tem livramento no meio do mar. E o texto diz que depois dessa experiência toda, eu termino, porque eu quero batizar logo. Olha o texto. Vem para o texto.
Verso de número 20. Mas ele lhes disse: sou eu. Não temas. Sou eu. Não temas. Não tem como. Eu sim, Marcelo, nós somos alunos do mesmo seminário. Como que eu leio um sou eu e não lembro do eu sou? Porque a tia da matemática, não sei se tem aqui, ela já dizia há muito tempo para mim: a ordem dos fatores não altera o produto. Quem está dizendo não temas, sou eu, é aquele que disse para Moisés: vai e diga, eu sou, te enviou. A pergunta que não quer calar é: será que ele tem poder? Será que ele tem poder? Alguém poderia dizer: pastor, por que ele não livrou os discípulos da tempestade? Clichê de pregador pentecostal, e eu não vou perder a oportunidade. Por que ele não livrou os discípulos da tempestade? Porque uma coisa é contar: eu estava no meio do mar, eu terminei, e um vento estava vindo, mas quando o vento estava chegando, o vento foi embora. É forte, hein? Show. Outra coisa é dizer: por causa da obediência, eu estava no meio do mar, porque foi ele que mandou eu ir. Então esse vento não é fruto de desobediência, não. Esse vento não é sobre rebeldia. Eu fui porque ele mandou. Ele mandou e o vento veio. Só tem um detalhe: o vento veio e soprou por quase 9 horas. As ondas passavam por cima do barco. Olha, menino, parecia que o barco ia afundar. Mas quando parecia que o barco ia afundar, eu tinha a sensação que uma mão pegava e segurava o barco, e sustentava o barco, e garantia o barco. As ondas sossegaram e o meu barco permaneceu por cima, porque a mão dele estava conosco. Eu venho profetizar, não por causa de mim, mas pela palavra. Pega a varenga, para quem tem mão para levantar, igual você, e boca para glorificar no final, e dá um salto dessa cadeira. Tá para nascer, tá para nascer um vento enviado do inferno, uma onda enviada do inferno, que afunda o barco de quem tem promessa. Se você tem promessa, o barco vai chegar. Quem tem promessa, o barco atravessa. Quem tem promessa, vai passar pelo impossível. Glorifica, adora, fica de pé. E tira a força do fogo, faz o leão genuar. Levanta a sua mão para adorar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não abre a sua boca, Deus tem mais. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes.
O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.